Um dos maiores equívocos do cristão é: se eu estou a sofrer, é porque Deus me abandonou. Para muitas pessoas, o sofrimento é sinónimo de ausência de Deus. Mas será mesmo? Porque o sofrimento, na perspectiva bíblica, muitas vezes não aparece apenas como castigo, mas aparece como processo de formação, de separação, de revelação, de fortalecimento. A questão que se põe é: será que um cristão deve ser frágil ou resistente? Talvez a maioria das pessoas diga tem que ser resistente. Só que existe uma terceira possibilidade, uma possibilidade que raramente é discutida. É porque um cristão nem deve ser frágil, nem deve ser resistente. Deve ser antifrágil. Uma palavra estranha, mas tem um conceito bíblico. Bem-vindos ao canal Pneuma, eu chamo-me Nuno Santos e hoje é dia 20 de junho de 2026. Nós neste vídeo vamos explorar o conceito da antifragilidade para compreender algo que já aparece implicitamente nas Escrituras há mais de 2000 anos. Porque existe uma fé que quebra sob pressão. Existe uma fé resistente que aguenta durante algum tempo, mas acaba sendo vencida pelo desgaste, é vencida pelo cansaço. Mas existe uma fé que se torna mais forte precisamente por causa da pressão. Uma fé que cresce na adversidade, amadurece na dificuldade. Uma fé que descobre o poder de Deus quando as forças humanas falham. Foi isto exatamente que o apóstolo Paulo referiu em 2 Coríntios 12:10, quando ele diz que a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo diz: quando sou fraco, então é que sou poderoso. E aqui está descrito o conceito da antifragilidade. Mas afinal, o que é que significa isto de ser antifrágil? Nem tudo reage à pressão da mesma forma. Algumas coisas quebram e outras resistem. E algumas tornam-se melhores precisamente por causa dessa pressão. Porque o fogo que não destrói, purifica. Correto? Nos vídeos anteriores, nós estivemos a ver como é que o mundo espiritual influencia o homem. E hoje nós vamos ver o outro lado da questão. O que é que acontece dentro de nós quando Deus permite a pressão? Porque nem todo o sofrimento, nem toda a provação destrói. Porque há provações, há sofrimento que revelam, que purificam, que fortalecem, que amadurecem a pessoa, que separam a alma do espírito, conforme diz Hebreus 4:12. Há necessidade de separar a alma do espírito, quebrar ilusões, destruir dependências do nosso ego e criar profundidade espiritual. Existe uma fé que cresce na adversidade e aqui entra o conceito da antifragilidade. Como exemplo, existem coisas que são frágeis, existem coisas que são resistentes. Uma coisa frágil, um copo de vidro, é frágil e quebra com pressão, quebra com choque, precisa de proteção constante. Quebra quando a pressão aumenta, correto? Não foi feita para suportar o caos. E existem as coisas resistentes, que são robustas, como por exemplo uma pedra, uma rocha. Ela aguenta o impacto, mas continua igual. Ok, o choque físico não a quebra facilmente, correto? A pedra, a rocha, aguenta a pressão durante muito tempo. O caos não destrói facilmente um pedaço de rocha. Mas tem um senão. É que, embora não quebre facilmente, não melhora com o caos. A rocha, a pedra, apenas sobrevive. O caos não fortalece a rocha. Apenas é desgastada pelo tempo, mas não fortalecida pelo caos, pela pressão. Correto? É aqui que entra o conceito da antifragilidade. O antifrágil não apenas resiste à pressão, mas cresce na pressão. O antifrágil melhora precisamente por causa daquilo que deveria destruí-la, mas ela cresce. A dificuldade fortalece, o erro ensina, a adversidade desenvolve a pessoa. O caos, neste caso, torna-se um instrumento de crescimento. Exemplos disto. O músculo, o nosso corpo humano, os nossos músculos. Se não houver esforço, o músculo atrofia, certo? Mas se houver ali uma carga moderada, o músculo constantemente diante do choque, da pressão, o músculo adapta-se e fica mais forte. O músculo não é apenas resistente, é antifrágil, porque cresce, desenvolve-se com o caos, com a pressão, com o sofrimento, correto? Na verdade, grande parte do corpo humano funciona desta forma. O sistema imunitário é parcialmente antifrágil. O excesso de cuidado com o corpo, o conforto do corpo, enfraquece o corpo. Pequenas exposições a intempéries, a bactérias,
treina o corpo. Nós temos isso como exemplo. As crianças que às vezes nascem, crescem e vivem nas ruas, elas nem sabem o que é uma constipação. Ao contrário de uma criança que é sempre protegida, que dorme ali à lareira, está ali toda acondicionada para nada lhe aconteça. Essa criança está muito mais vulnerável do que uma criança que cresce no meio da rua, correto? O excesso de proteção pode enfraquecer o nosso sistema imunitário. Pequenas exposições doseadas ajudam a desenvolver o sistema imunitário. Estamos a entender? Desta forma, o frágil quebra, o resistente aguenta, mas o antifrágil melhora. É isto que nós estamos a falar. O mesmo se passa com a fé e com a espiritualidade. Uma fé que só vive no conforto, no ambiente protegido, na aprovação social de toda a gente, pode revelar-se frágil. Enquanto que uma fé que é provada pela dor, pela perseguição, pela perda, pelo confronto, cresce e ganha resistência e maturidade. E aqui surge o perigo escondido, é que nem tudo o que resiste é forte, porque algumas coisas ainda não encontraram a dificuldade certa. A dificuldade não cria necessariamente fragilidade. A prova muitas vezes revela fragilidades. Isto acontece na nossa vida espiritual. Agora, será que este princípio aparece nas Escrituras? Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo descobriu. E o apóstolo Paulo conhecia bem este conceito de antifragilidade. E está registado em 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 até ao 10, que diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele, isto é, o Cristo, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, isto é, o poder do Cristo, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Notem estas expressões: espinho na carne, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E a conclusão do apóstolo Paulo: quando eu sou fraco, então é que eu sou poderoso. Quem está a falar aqui, neste contexto, é Cristo, que está a dizer: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Este meu refere-se ao poder do Cristo, não ao poder de Paulo. A sequência do raciocínio é esta. Paulo tem um espinho na carne e Paulo pede 3 vezes para esse espinho ser removido. E Cristo responde por não remover o espinho e diz que a minha graça te basta. E ele explica porquê. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isto é, quanto menos o Paulo depender do Paulo, mais espaço existe para o meu poder em ti, certo? Paulo, nega-te a ti mesmo e então vais ver o meu poder a atuar em ti. Por isso é que o apóstolo Paulo conclui: para que o poder de Cristo repouse em mim. E depois ele diz: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Vocês notem que o apóstolo Paulo não está a dizer: quando eu estou fraco, descubro uma força escondida dentro de mim, que me energiza e que me faz andar. Ele não diz isto. Ou então, quando eu estou fraco, eu torno mentalmente mais resistente e isso sim ajuda-me a andar. Ele não está a dizer isto. O que é que ele está a dizer? Quando eu sou fraco, o poder do Cristo manifesta-se em mim. É diferente. Isto pode ser entendido por meio de uma ilustração. Vocês estão a ver aquelas lamparinas a azeite ou a petróleo, que havia um pavio e ardia a chama, ardia o azeite do pavio. Essas lamparinas têm então esse pavio de pano e se nós acendermos o pavio sozinho, sem o azeite, ele arde, mas rapidamente e transforma-se em cinza, correto? Mas quando esse pavio está mergulhado em azeite, acontece algo. É que o pavio continua lá presente e a chama continua acesa. Mas o pavio não é consumido pelo fogo. O que é consumido pelo fogo é o azeite. O pavio torna-se apenas o suporte da chama. É o azeite que está a arder, não o pavio. O poder está no azeite, não no pavio. Certo? Da mesma forma, o poder está em Cristo, não no Paulo, não no pavio. Certo? Muitos cristãos tentam viver pela sua própria força, a força e a resistência do pavio. E durante algum tempo conseguem, resistem, aguentam, perseveram,
Mas mais cedo ou mais tarde acabam por ser vencidos pelo cansaço, né? Porque a frustração vence, a pressão vence, porque estão a arder a partir dos seus próprios recursos. Mas quando o homem está revestido pelo Espírito de Deus, acontece algo diferente. A fonte da força, da resistência, não é o ego da pessoa, não é a força humana, não é a disciplina pessoal, é o Espírito do Cristo que atua na pessoa. Por isso Cristo afirma aqui, o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Porque quando a pessoa não depende da sua própria força, da força pessoal, então o Espírito encontra espaço para se manifestar. Caso contrário, o Espírito não pode atuar, correto? E talvez seja aqui a diferença clara entre o frágil, o resistente e o antifrágil. Porque o frágil é o pavio sozinho, queima rapidamente. O resistente é um pavio mais grosso, dura mais tempo, mas continua a ser consumido porque continua a depender, sobretudo, da sua própria resistência, da sua própria força. Mas existe o conceito de antifrágil, que aprende que a sua força não vem dele próprio, está continuamente mergulhado no azeite e, por isso, a pressão não é apenas suportada, torna-se uma oportunidade para que a chama brilhe ainda mais. Isto é, ao invés da pessoa quebrar, por mais resistente que seja, brilha com aquilo que deveria destruí-la. Certo? Estamos a ver a diferença? Isto é o conceito de antifrágil. Resumidamente, o frágil são pessoas que protejam-me do caos, o resistente, eu consigo suportar o caos, e o antifrágil é o caos aperfeiçoa-me. É diferente. E o perigo escondido, que já mencionámos, é algo que parece forte, estável, resistente, porque ainda vive no conforto. Mas na realidade, aquela fragilidade está apenas a ser adiada, porque a fragilidade está lá, apenas ainda não foi exposto ao teste que o vai fazer quebrar. Uma pessoa que nunca enfrenta dificuldades pode até parecer equilibrada, mas quando surge uma crise séria, ela colapsa emocionalmente. Era forte? Não, não era forte. A fragilidade estava escondida, está a ser adiada. Ainda não quebrou, porque ainda não encontrou uma prova séria. E continua a depender de condições favoráveis para sobreviver. Desta forma, o poder do Cristo aperfeiçoa-se na fraqueza. Paulo não está apenas a sobreviver às dificuldades, ele está a ser transformado por elas. É diferente. Não é apenas o sofrimento que o fortalece, é o Cristo que o fortalece através do sofrimento. Estamos a ver? E a pessoa cresce. Isto muda completamente toda a questão. Nós não pensamos como evitar estas dificuldades. A questão nem é essa. A questão é como é que Deus me pode usar. A questão é como é que Deus pode usar essas dificuldades para me transformar. É diferente, é uma visão diferente das coisas. Desta forma, quando nós estamos a passar por alguma dificuldade, por algum sofrimento, não é prova que Deus nos abandonou. Deus talvez esteja a produzir algo em ti que só pode ser produzido através da prova. Porque o frágil quebra debaixo de pressão, o resistente suporta a pressão, o antifrágil cresce com a pressão. O conforto excessivo não elimina a fragilidade, apenas adia essa fragilidade. E também a prova não cria fragilidades, ok? A prova revela essas fragilidades. E é precisamente isso que nós vamos ver na vida de Pedro, de Jó e do próprio Cristo. E geralmente os cristãos e todos os servos de Deus passaram por esta transformação. A pressão tornou-os mais fortes. Nós temos o caso do apóstolo Pedro, que ele antes era excessivamente confiante, impulsivo, emocionalmente forte, aparentemente robusto, mas frágil internamente, porque ele acabou por negar a Cristo 3 vezes. Foi preciso Pedro passar por fracasso, por vergonha, por quebra do ego, confronto consigo próprio, e depois disto, sim, torna-se diferente. Isto é, o sofrimento, as adversidades, não revelaram apenas quem era Pedro, mas transformou Pedro, certo? O caso de Jó, nós vemos um homem íntegro e sincero, mas a prova de Jó, as provações dele, o sofrimento dele, revelou ali uma justiça própria muito subtil, e havia necessidade
de Jó ter um pouco mais de entendimento sobre o propósito de Deus, e notou-se também ali uma dificuldade em aceitar a soberania de Deus. No final, Jó não saiu apenas mais resistente. Jó saiu com uma visão mais profunda de Deus. Tanto que ele diz, em Jó 42:5, antes eu conhecia-te só por ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora consigo ver. A prova não destruiu Jó, transformou-o. E talvez seja aqui um dos grandes problemas da nossa época, é que nós estamos a ver numa sociedade moderna que tenta eliminar o desconforto, a espera, a dor, o conflito, o silêncio, a dificuldade, tenta eliminar isso tudo. Mas ao eliminar essa pressão, eliminamos também parte do processo de crescimento, porque a pressão excessiva é verdade que destrói, mas a sua ausência também enfraquece a pessoa, certo? E o crescimento da pessoa acontece precisamente entre esta tensão entre conforto e desafio. Ora, um momento de conforto, um momento de desafio. Conforto, desafio. E a pessoa vai crescendo como subindo uma escada. Mas esta pressão, este sofrimento é necessário para a transformação da pessoa. Porque nós vivemos numa sociedade obcecada com este conforto que pode acabar por produzir na sociedade aquilo que a cultura popular chamou há uns anos de soy boy, isto é, rapazes de soja, rapazes que se alimentam só de soja. Isto é uma expressão popular que retrata quando a figura masculina fica muito emocional, isto é, menos masculina e incapaz do confronto. Correto? Estamos a ver esta fragilidade masculina por meio da alimentação. E obviamente eu não estou aqui a insultar ninguém, não é? Isto é no sentido de que há uma geração de pessoas que nunca foram treinadas pela adversidade, nunca desenvolveram tolerância à frustração e colapsam perante desafios que gerações anteriores achavam normal. Lá está, a pressão excessiva destrói, é verdade. Mas a ausência total de pressão também enfraquece a pessoa. Por isso, a lógica bíblica não é proteja-me de toda a pressão, por favor, protege-me de tudo. Não é isto. A lógica bíblica, aquilo que deve estar na mente de um cristão é que a pressão que eu enfrento me torne mais forte, mais sábio e mais dependente de Deus. E este é o espírito da Escritura. Vocês vejam como está retratado aqui em João, capítulo 15, versículo 1 e 2, o conceito da antifragilidade. Diz assim: todo o ramo que, estando em mim, notem, Jesus está-se a referir a pessoas, correto? Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E notem, todo o que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Notem que a poda de uma árvore pode parecer destruição, porque está a cortar. Mas ao cortar, produz mais fruto. Ou seja, o ramo sofre perda, mas ganha mais vida. Aquilo que parece diminuição acaba por tornar-se multiplicação. Isto é uma imagem bíblica da antifragilidade. E talvez seja por isso que Deus nem sempre remove imediatamente uma prova, porque muitas vezes a prova está a produzir algo mais valioso do que o alívio da prova, certo? A prova produz mais do que Deus aliviar a pessoa. E produz o quê? Profundidade, maturidade, dependência, caráter. Uma fé que nunca foi provada, talvez ainda nunca tenha descoberto do que realmente vive. Porque Deus não está apenas à procura de cristãos resistentes. Deus está à procura de cristãos transformados pela prova, pelo fogo. O mesmo fogo que destrói, endurece o barro e purifica o ouro. Até agora falámos da pressão, que não atinge apenas as circunstâncias da nossa vida, mas atinge o nosso próprio eu, nosso eu interior. Porque a verdadeira batalha nem sempre acontece à nossa volta, muitas vezes acontece dentro de nós. E é aqui que muitos autores cristãos clássicos entram e identificam aqui um padrão comum. É que Deus não trabalha apenas nos nossos problemas. Deus trabalha em nós através dos nossos problemas. Certo? Porque muitas vezes aquilo que Deus quer tratar não é a situação, é a pessoa que está a enfrentar a situação. Deus não quer cuidar da tempestade, mas aquilo que a tempestade vai revelar.
às vezes a necessidade que a pessoa tem de aprovação, o orgulho, o medo, qualquer coisa. É isso que tem que ser tratado por meio da situação, por meio do problema. Aquilo que parecia força, muitas vezes revela-se como fragilidade adiada, e é isso que Deus quer tratar por meio do Cristo. E há um autor cristão do início do século XX, que é Watchman Nee, no seu livro A Libertação do Espírito, ele faz aqui um comentário muito interessante acerca do grão de trigo mencionado em João 12, 24. Ele diz assim: o Senhor Jesus diz em João 12, 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Agora note o comentário. A vida está dentro do grão do trigo, mas existe uma casca muito dura no exterior. Enquanto essa casca não for quebrada, o trigo não pode germinar nem crescer. Certo? E depois à frente diz, uma vez que a casca é quebrada, o trigo começa a crescer. Portanto, a questão aqui não é se existe vida dentro da casca, mas se a casca exterior foi quebrada. E um pouco mais à frente ele diz, para permitir que a vida interior se manifeste, é imperativo que a vida exterior seja substituída. Se o exterior permanecer intacto, o interior nunca poderá manifestar-se. Esta frase que eu quero destacar, enquanto essa casca não for quebrada, o trigo não pode germinar nem crescer. Notaram? O problema não está na vida que existe dentro do grão. O problema está na casca. Enquanto a casca permanecer intacta, a vida permanece aprisionada. E talvez o mesmo aconteça connosco. O problema não é Cristo em nós, a vida do Cristo estar no nosso íntimo. O problema é aquilo que impede Cristo de se manifestar livremente através de nós. O nosso ego, o excesso de amor próprio, o nosso homem exterior, com muitos caprichos. É isso que tem que ser quebrado para que Cristo se manifeste em nós. Há necessidade de Cristo quebrar a casca. E como é que se quebra uma casca? Por meio da pressão, certo? Por meio do sofrimento, para que a pessoa saia dessa situação, desse quebrantamento transformado. Cristo manifesta-se na pessoa. Desta forma, o cristão frágil, ele vive de circunstâncias favoráveis. Quando a pressão chega, ele quebra. O cristão resistente, ele suporta a pressão, mas continua a depender principalmente da sua própria força, e mais cedo ou mais tarde ele é vencido pelo cansaço, correto? Mas existe o cristão antifrágil. A perda que ele suporta transforma-se em dependência do Cristo. A humilhação que ele passa transforma-o em quebrantamento da casca para que Cristo se manifeste. Cada golpe que esse cristão recebe é a quebra da casca exterior, do velho homem. E ao quebrar a casca, Cristo encontra espaço para se manifestar através da pessoa. Por isso é que o apóstolo pode dizer, aquilo que aparentemente pode parecer absurdo, quando estou fraco é que sou poderoso. Porque a verdadeira força espiritual não nasce da preservação do nosso eu, do nosso ego, nasce da sua rendição. Não é um ego fortalecido, é Cristo formado em nós. E este autor, Watchman Nee, ele ainda diz neste livro, mais à frente um bocadinho, o Senhor anseia encontrar um caminho para abençoar o mundo através daqueles que lhe pertencem. O quebrantamento é o caminho da bênção, o caminho da fragrância, o caminho da frutificação, mas é também um caminho salpicado com o sangue das nossas feridas. Lá está, Cristo está a usar a Igreja, né, para que a Igreja no futuro possa beneficiar o mundo, mas essa Igreja, os membros da Igreja têm que passar por este quebrantamento. E este quebrantamento, muitas vezes, é aqui ilustrado por um caminho salpicado com o sangue das nossas feridas, do quebrantamento da casca do cristão. Aquilo que este conceito de antifragilidade, o apóstolo Paulo, inspirado, ele disse, chamou de poder aperfeiçoado na fraqueza, e este autor menciona ou retrata isso como o quebrantamento da casca exterior. Mas tudo aponta para a mesma realidade. Deus não está apenas interessado em aliviar a nossa pressão, porque muitas vezes usa a pressão para quebrar aquilo que impede Cristo de viver livremente em nós. Cristo não veio apenas para remover sofrimento, veio produzir uma nova criação.
através dele, do Cristo, do sofrimento que ele passou e que nós teremos que passar também. O cristão que cresce na prova, aprofunda-se na dor, encontra Cristo no sofrimento. Perde o ego e ganha profundidade espiritual. A tribulação não apenas testa a pessoa, transforma-a. Ao longo deste vídeo nós vimos então 3 possibilidades. O cristão frágil que quebra, o cristão resistente que suporta e o cristão antifrágil que cresce através daquilo que deveria destruí-lo. Certo? E talvez seja precisamente isso que o apóstolo Paulo descobriu. Quando um espinho entrou na sua vida, ele pediu libertação e alívio, mas Cristo deu-lhe algo maior. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo percebeu algo que muitos cristãos hoje têm dificuldade em compreender, que nem toda a dor significa abandono, nem todo o silêncio significa ausência, nem toda a prova significa castigo. Porque muitas vezes Deus está mais presente no deserto do que no conforto. Deus está mais presente na poda do que na abundância. Deus está mais presente no sofrimento do que na facilidade. Satanás, ele procura usar o sofrimento para destruir, para produzir desespero e endurecer o coração. Deus usa o sofrimento para transformar, para purificar. O mesmo fogo que destrói endurece o barro e purifica o ouro. E talvez seja por isso que algumas das pessoas mais profundas da Bíblia não nasceram em abundância, né? Foram formadas no deserto. Jacó, José, Jó, Pedro, Paulo, o próprio Cristo, porque Deus não está apenas à procura de pessoas protegidas da prova, está à procura de pessoas transformadas por ela, certo? É diferente. Desta forma, a questão não é como é que eu posso evitar dificuldades, mas antes, o que é que Deus está a tentar produzir em mim através dessas dificuldades? Porque uma fé que nunca foi provada, nunca descobriu do que ela realmente vive. E o maior milagre de Deus não é retirar-nos o espinho, mas usá-lo para nos transformar. Porquê? Porque quando eu sou fraco, então aí é que eu sou poderoso.